Amada Imortal, Volume 2 Cair das Trevas, de Kate Chernin. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 12. Demorei 8 horas para limpar a sala, mesmo com a ajuda de Solis. Enquanto trabalhávamos, ele revisou os passos do feitiço e nós dois examinamos cada pedacinho para ver exatamente onde tinha dado errado. Mesmo assim, não conseguimos descobrir. A não ser que o pensamento que tive fosse verdade, que minha magia fosse das trevas por herança, como a dos meus pais. A não ser que eu não pudesse escolher não ser sombria. Apenas uma semana antes, eu sentia tanta esperança, via progresso. Agora, eu não conseguia fazer nada certo. Uma nuvem negra e pesada com a atmosfera teravá estava sobre minha cabeça, me seguindo para onde eu fosse. Cada vez que eu me vislumbrava no espelho, o olho inchado e roxo me lembrava que não se podia confiar em mim para fazer um simples feitiço. Quando Rain me viu, ele ergueu as sobrancelhas. Como está o outro cara? Eu queria responder com uma coisa inteligente e corajosa e casual, mas não consegui pensar em nada. Em geral, minha cabeça andava confusa, como se eu não estivesse dormindo o bastante, mas eu caía na cama às 21h30. Eu não tinha outros sintomas além de falta de interesse. Cérebro enevoado e desejo de passar o dia todo, todos os dias, na cama. Eu ia para as aulas, mas me recusava a fazer qualquer magia verdadeira, e, de forma reveladora, ninguém insistiu para que eu tentasse. Eu fazia minhas tarefas. Certa noite, Rain, Bryn e eu estávamos na equipe de cozinha. Eu achava que estar com Rain era ao mesmo tempo reconfortante e tenso. Era exaustivo. Em minhas tentativas de vê-lo como quem ele era agora, eu estava reparando em como as outras pessoas agiam ao seu redor. Surpreendentemente, percebi que todo mundo parecia gostar dele e parecia se sentir à vontade em sua presença. Eu não tinha notado isso antes. À primeira vista, ele parecia mandão e rude, hostil e sem humor nenhum. Eu estava começando a perceber que ele era apenas muito reservado, até mesmo introspectivo, silencioso, lutando contra todos os seus demônios interiores. Eu ainda não sabia por que especificamente ele estava aqui. O que o tinha levado a River? Há quanto tempo estava em recuperação? O que esperava conseguir estando aqui? As respostas a essas perguntas e outras perguntas podem ou não ser reveladas mais tarde em Eternidade, o drama contínuo baseado em histórias reais. Aumenta essa música! Pediu Bryn, apontando para o rádio pequeno e antiquado que havia na prateleira da cozinha. Aumentei o volume e Bryn começou a dançar enquanto picava alho. Ela parecia saber a letra de qualquer música que tocava, o que me lembrava do quanto eu era desligada e quão pouca atenção eu prestava às coisas. Baby, you know you got it going on, cantou Bryn, cortando no ritmo. Sorri e levantei o olhar. Rain também estava sorrindo. Nossos olhares se encontraram e tivemos um momento. Então voltei ao trabalho. Alguns minutos depois, Amy entrou e se sentou graciosamente em um banco perto de onde Rain estava cortando linguiças para serem grelhadas. Posso ajudar em alguma coisa? Perguntou ela. Rain fez que não com a cabeça. Você é hóspede. Mexi o refogado de cebola e alho que estava preparando e desejei que só houvesse Rain e eu na cozinha. Nastásia? Demorei um segundo para perceber que Amy estava falando comigo. É a sua primeira vez na casa de River? Perguntou. Estive aqui 10 anos atrás e o grupo era completamente diferente, mas a maior parte das pessoas parece vir e ir e depois voltar. Não. É minha primeira vez. Falei. Você vem visitar Anne aqui com frequência? Era hora de praticar as habilidades sociais tão enferrujadas. Acabei captando que Amy era uma pessoa bem legal, na verdade. Não era culpa dela ter caído no encanto do Glória Dourada.
Provavelmente a maior parte das mulheres caía, pensei, com ansiedade. Amy sorriu. Venho de tempos em tempos, mas a última vez que vi Anne foi há 3 anos. De vez em quando, nossa família toda se reúne em algum lugar e passa algumas semanas matando saudades. Na última vez, foi na Ilha do Príncipe Eduardo. É tão lindo lá. Sua família toda se reúne? Detectei espanto no rosto de Rain, apesar de sutil. Sim. Amy pegou um pedaço de alface da tigela de salada e comeu com a mão. A minha também, falou Bryn. A cada 4 ou 5 anos, meus pais e todos os meus irmãos. Não é ótimo? Perguntou Amy para ela. É uma loucura e uma confusão, mas é ótimo. Olhei para Rain de novo e o vi me encarando. Um entendia o que o outro estava pensando. Ambos éramos órfãos. Nossas famílias tinham exterminado uma à outra. Ele balançou a cabeça, como se estivesse tão confuso por esse pensamento quanto eu. E você, Rain? Perguntou Amy. Sua família se reúne? Não. Respondeu. Mas parece legal. Ele colocou a última linguiça no prato e saiu em direção ao tempo terrível para usar a grande grelha que havia lá fora. Você? Questionou-me Amy. Não. Falei. Minha família morreu há muito tempo. Joguei 1 tonelada de batatas cortadas em cubos junto das cebolas e mexi. Essas pessoas adoravam batatas. Nunca era o suficiente. Ah! E me pareceu desconcertada. Foi há mais de 400 anos. Contei, e ela pareceu surpresa. Nem consigo imaginar como eles seriam hoje em dia, como teriam mudado, se modernizado ao longo dos anos, sabe? Rain voltou, batendo os pés para tirar a neve. Entendo. Solidarizou-se Amy. Eles estão meio que congelados no tempo para mim. Continuei, e senti Rain enrijecer ao se dar conta do que eu estava falando. Nunca falo sobre minha família. Prefiro esconder minha dor com comentários mordazes. Mas eu estava me sentindo exausta esses dias, com pouca bravata de reserva. Assim, eu estava arrastando meus traumas para a luz do sol, como o River sugerira. Só consigo imaginá-los como eram no século XVI. É estranho. Posso imaginar. Disse Amy, parecendo desconfortável. Tem sido interessante ver sua família mudando ao longo dos anos? Perguntei educadamente. Não exatamente interessante, explicou Amy, pegando outro pedaço de alface, de modo distraído, na tigela. É que parece normal, sabe? As roupas mudam, os cabelos mudam, coisas novas e legais são inventadas, mas não acontece de uma vez. É tudo gradual, então nada parece repentino e nem chocante. É só a vida normal. Eu nunca tinha ouvido ninguém descrever a imortalidade como normal, então aquilo era um conceito completamente novo para mim. Voltei a mexer as cebolas e batatas na panela para me certificar de que nada queimasse. Mas dentro da minha mente havia uma colcha de retalhos feita de novos pensamentos. Para mim, a vida sempre pareceu um desastre sem fim. Uma longa série de experiências horríveis intermitentemente interrompidas por alguma coisa boa ou divertida, só para recair na tragédia de novo. As tragédias eram o que eu lembrava, o que acompanhava. Nunca fui forte e nem determinada o bastante para me matar, mas também nunca fui equilibrada o suficiente para ver minha vida como uma coisa positiva. Uma longa sequência de oportunidades, momentos aproveitados e pessoas amadas, mesmo que por um tempo. Normal. Que conceito bizarro. Jantei como um zumbi, mal conseguindo prestar atenção ao que estavam dizendo. Eu tinha tanta coisa em que pensar, tantas novas maneiras de ver uma quantidade tão grande de coisas. Quando subi, não conseguia lembrar o feitiço para destrancar a porta do quarto. Quando Nell ainda estava aqui, Anne me ensinou um feitiço básico de trancar portas para que ninguém conseguisse colocar nenhum desejo ruim para dentro. Atualmente, eu quase sempre o usava, estivesse no quarto ou não, pois me sentia vulnerável demais se deixasse a porta destrancada. Não que alguma coisa pudesse me alcançar aqui, mas nunca se sabe. Agora eu estava exausta.
sobrecarregada de novos conceitos, e não conseguia entrar em meu próprio quarto. Quando tentei lembrar o feitiço, minha cabeça ficou enevoada, como se tomada por um enxame de abelhas. Comecei e parei várias vezes, com a mão suspensa no ar enquanto tentava traçar um sigilo que não conseguia mais visualizar. Droga! O que estava acontecendo? Ouvi passos na escada. Não queria ser vista aqui como uma idiota, principalmente depois do meu episódio de destruição da sala na semana anterior. Pense, pense, pense! Então, de súbito, a forma correta me veio à mente. Murmurei o feitiço curto e desenhei os sigils e runas apropriados o mais rápido que consegui. Girei a maçaneta e entrei, fechando a porta rapidamente. Minha testa estava coberta de suor frio. Qual era o meu problema? Tremendo, recitei de novo o feitiço de trancar a porta e cruzei o quarto para fechar as cortinas aquecidas contra a noite negra e fria. Liguei o pequeno aquecedor e ouvi o vapor começar a sibilar pelos canos curvos. Tirei os sapatos em um chute, despi a calça jeans e entrei debaixo da coberta. Os lençóis estavam gelados. Minha cabeça estava latejando. Fechei os olhos. Querida, você está linda. A voz de Ince, calorosa e simpática, fez meus olhos se abrirem de novo. Ele estava sentado em uma poltrona moderna de brocado branco e madeira escura, no que parecia ser a sala de uma suíte de hotel. Pensei ter reconhecido o lugar. Seria o Liberty Hotel em Boston? Uma pesada bandeja de prata estava sobre a mesa de centro com tampo de vidro à frente dele. Chá? Não, você anda tomando chá bastante ultimamente. Café, então. Ele me serviu uma pequena xícara de expresso e colocou um torrão de açúcar dentro. Lembra-se da Rússia, quando tomávamos chá quente através de cubos de açúcar que prendíamos entre nossos dentes? Minha mão, como se estivesse separada do corpo, se esticou para pegar a xícara de porcelana, e eu assenti. O chá russo era forte e amargo, o que explicava o hábito de tomá-lo com um cubo de açúcar na boca. Tive que tentar várias vezes até conseguir não fazer sons desagradáveis ou deixar que o chá escorresse pelo meu queixo. O que você está fazendo aqui? Minha voz soou como se eu a estivesse ouvindo através de um lenço de papel. Ainda me sentia confusa, atordoada. Ince se recostou na poltrona e cruzou as pernas, parecendo elegante com uma calça Armani e uma camisa roxa de seda feita sob medida. Vim ver você, é claro. Ele sorriu e tomou seu café. Sabe, eu sou muito dependente de você. Por quê? Minha garganta ficou apertada e forcei o café goela abaixo. A bebida deixou uma trilha quente e trouxe de volta um pouco de ácido do meu estômago. Por que ele estava aqui? Como tinha me encontrado? Eu tinha tentado desaparecer. Achei que estivesse segura em River's Edge. Inocêncio deu de ombros e examinou a pintura a óleo sobre a mesinha de canto. Pensei que eu só tinha me acostumado com você, disse ele lentamente. Mas, na verdade, é bem mais do que isso. Você e eu somos almas gêmeas, dois lados de uma mesma moeda. Não pode existir eu sem você. O rosto dele mudou, escureceu, e seus olhos eram carvões em brasa quando ele olhou para mim. E não pode existir você sem mim. O sorriso dele era lindamente cruel, e tremi como se dedos gelados estivessem percorrendo minha coluna. Ele estava dizendo tudo o que eu temia, tudo o que eu não queria que fosse verdade. Não somos almas gêmeas em si. Falei. Bebi um pouco do café para mostrar o quanto eu não estava preocupada e nem convencida, e quase engasguei. Não somos amantes. Fomos melhores amigas por muito tempo, mas acho que preciso de um tempo. O quarto ficou escuro, como se de repente fosse coberto por um eclipse. O rosto de Ince ficou tomado de contrastes, a pequena lareira do quarto lançando sombras bruxuleantes sobre suas feições simétricas. Ele ficou de pé, olhando para mim, então jogou a xícara na parede, onde ela se espatifou. O café escorreu pelo papel de parede amarelo como se fosse sangue.
Meu coração bateu irregularmente e senti que não conseguia respirar. Não, Nastasia. A voz dele estava tensa e controlada. Não, Nastasia. Não, Si. Si fora meu nome antes de Nastasia. Não, Hope. Não, Bev. Não, Gudrun. Ele estava repassando minhas identidades, voltando no tempo, nas décadas. Perceba, Lynn, Christiane, Prentice, Marit. Nosso lugar é um com o outro. Não se lembra, Sarah? Lembra de quando nos conhecemos? E eu era... Louis. Sim, eu era Louis para sua Sarah. Depois, fui Klaus para sua Britta. Ele pronunciou do jeito alemão. Klaus. Depois fui Piotr para sua Marit e James para sua Patrice. Depois Laurent, Beck, Pavel, Sam, Michael, Sky. Lembra quando éramos Sea e Sky, juntos na Polinésia? Agora sou Inocência para sua Anastasia. E você não vai dar um tempo comigo. Ele terminou com um rugido, dando um chute na mesa e derrubando um abajur de cristal de cima da mesa. Ele se levantou bem na minha frente, com o peito arfando, os olhos vermelhos, e parecia totalmente fora de si, como um drogado, como se fosse um drogado, como se fosse um viciado. Em mim. Foi uma percepção surpreendentemente clara, uma percepção que eu queria ter tido, digamos, uns 80 anos antes. Fiquei de pé, tentando projetar força. Ele nunca me machucou em 100 anos. Era difícil acreditar que me faria isso agora. Não somos almas gêmeas, Incy. Repeti, sentindo minha própria raiva se acender e afastar meu medo. Nunca pensei nisso, e não sei por que você pensaria. E é claro que posso dar um tempo, de você, de tudo. Vou descansar, passar um tempo fora. E então quem sabe a gente possa se reunir no Rio ou em outro lugar, a tempo do carnaval. Dica. O carnaval era em fevereiro. Acho que não, Nasty. Desafiou Incy, com um sorriso frio. Não gosto de ficar sozinho, e considerando o preço a se pagar por me abandonar, tenho certeza de que vai mudar de ideia. Ele fez um gesto gracioso para a direita, como se demonstrando o que havia por trás da porta número 1. Olhei para lá e meu corpo pulou de choque. Levei alguns segundos para compreender o que estava vendo. Havia cabeças jogadas em uma poça densa de sangue seco e coagulado. Era difícil ver as feições como humanas, mas enxerguei além da pele solta e cinzenta, dos olhos entreabertos e das bocas frouxas, e reconheci os rostos de Boss e de Kate. A mão pálida de um deles aparecia por trás do sofá. Os corpos estavam ali. Incy os tinha matado. E então ele estava segurando uma espada enorme e curva, como uma cimitarra. Havia sangue seco na lâmina. Incy sorria enquanto vinha na minha direção. O fogo na lareira tinha se apagado, e uma fumaça preta, densa e oleosa subia pelo quarto. Eu podia sentir o cheiro, conseguia sentir o aroma sufocante e metálico do sangue seco. Vem cá, Ness. Chamou Incy baixinho. Vem cá, querida. Fiquei paralisada, imóvel. Eu odiava o Incy louco. Queria o Incy divertido de volta. A fumaça estava me engasgando. Eu estava ofegante, puxando o ar com força, sufocando. E então Incy estava em cima de mim, com os olhos brilhando ao erguer a cimitarra. Eu não conseguia me mexer, não conseguia pular para sair do caminho, não conseguia atacá-lo. E, com um sorriso, ele baixou a lâmina com força. Dei um pulo, acordando tão rápido que caí da cama, fazendo meu ombro e quadril se chocarem dolorosamente contra a madeira fria. Fiquei ali deitada, em silêncio e imóvel, como se me mexer fosse fazer Incy se materializar em meu quarto. Inspirei lentamente, em silêncio, então olhei os 4 cantos do meu quarto, o mesmo quarto de sempre na casa de River, vazio exceto por mim, com a janela fechada. A porta fechada e trancada por um feitiço? Não conseguia lembrar. Inspirei de novo e só senti o cheiro da alfazema que colocávamos na água de lavar roupas e um leve toque do vinagre branco que usávamos nos espelhos e janelas. Nada de sangue.
Nada de fumaça preta sufocante. O chão estava frio. Sentei e acendi o abajur. Então caí de novo, me encostando na cama. Meu rosto e costas estavam grudando de suor. Tirei o cabelo do rosto com a mão trêmula. O que havia de errado comigo? Isso tinha começado no Ano Novo, no círculo de Ano Novo. A piada era que eu tinha me comprometido a ser boa, a fazer Magic Tati. Quero dizer, eu tinha... Ah, meu Deus! Eu tinha descartado as trevas. E se... E se eu apenas tiver libertado as trevas, desencadeado? E se eu tiver mandado minhas trevas, que eram consideráveis, levando em conta a história da minha família, para o mundo? Agora estavam voltando como um cão raivoso, mordendo meus calcanhares, me assustando com ameaças muito piores. Em seguida, tive outro pensamento ruim. Rastejei para debaixo da cama e usei as unhas para puxar um pedaço do rodapé. Havia um pequeno espaço atrás dele, aberto no gesso da parede. Enfiei a mão lá dentro e peguei um lenço de seda colorido e embolado. Voltei a me recostar na cama e, ainda trêmula, desenrolei o objeto que havia ali dentro. O ouro velho e polido brilhou para mim, quente na minha mão. Nunca ficava frio. Era metade do amuleto que minha mãe sempre usava ao redor do pescoço. Encontrá-lo e possuí-lo foi o motivo de os invasores terem invadido o castelo do meu pai e matado todo mundo, menos eu. Mas só encontraram metade. Eu ainda estava com a outra parte. Eu tirei do fogo, enrolei em um lenço e amarrei no pescoço, para que pudesse correr com as mãos livres. Ele queimou o lenço e atingiu minha pele, deixando uma marca ali, dos desenhos, dos símbolos, de tudo. Essa queimadura nunca cicatrizou, assim como a que Rain tinha no peito. Guardei isso a vida toda. Era a única coisa que eu tinha da minha família, da minha infância. Mas era um Taraxim, o objeto ancestral que ajudava a canalizar uma enorme quantidade de Magic para meus pais, os governantes de uma das 8 grandes casas de imortais. Cada uma das casas tem ou teve seu próprio Taraxim. Não precisava ser um amuleto. Podia ser praticamente qualquer coisa. Alguns se perderam. Eu não fazia ideia de nada disso até chegar a River's Edge. Também aprendi que todo mundo acreditava que o Taraxim da casa de Ulfur tinha se perdido para sempre. Não fazia ideia se esse pedaço quebrado ainda tinha poder, se ainda conseguia aumentar meu próprio poder. Por 450 anos, guardei aquilo apenas por ter pertencido à minha mãe. Agora eu estava segurando na mão, me perguntando se era a causa das minhas trevas, dos meus fracassos. Ele canalizou o Magic das trevas por séculos, quem sabe quantos. Será que era intrinsecamente sombrio por si só? Será que o fato de eu o carregar por aí era uma das razões, a principal, de minha vida ter sido horrível a maior parte do tempo? Era a única coisa que eu tinha da minha mãe. A única coisa que eu tinha de uma vida que foi literalmente apagada da face da terra. Das várias fortunas que ganhei e perdi ao longo dos anos, essa coisa secreta sempre fora meu mais precioso bem, e talvez a chave para meu declínio eterno. Talvez uma fonte inescapável de mal. Era possível que a única coisa que eu mais valorizava fosse a única coisa que eu não podia ter.